Romanos, capítulo 14, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 14. A palavra de Deus, ela diz assim: aceitem o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos. Um crê que pode comer de tudo, já outro, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. Aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come, e aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou. Quem é você para julgar o servo alheio? É para o seu Senhor que ele está em pé ou cai. E ficará em pé, pois o Senhor é capaz de o sustentar. Há quem considere um dia mais sagrado que outro. Há quem considere iguais todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Aquele que considera um dia especial para o Senhor, assim o faz. Aquele que come carne, para o Senhor come, pois dá graças a Deus. E aquele que se abstém, para o Senhor se abstém, e dá graças a Deus. Pois nenhum de nós vive apenas para si, e nenhum de nós morre apenas para si. Se vivemos, vivemos para quem? Para o Senhor. E se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Por esta razão, Cristo morreu e voltou a viver, para ser Senhor de vivos e de mortos. Portanto, você, por que julga seu irmão? E por que despreza seu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Porque está escrito: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que sou Deus. Assim, cada um de nós prestará conta de si mesmo a Deus. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não pôr pedra de tropeço ou obstáculo no caminho de quem? Do irmão. Como alguém que está no Senhor Jesus, tenho plena convicção de que nenhum alimento é por si mesmo impuro, a não ser para quem assim o considere. Para ele é impuro. Se o seu irmão se entristece devido ao que você come, você já não está agindo por amor. Por causa da sua comida, não destrua seu irmão, porque em Cristo morreu. Amém? Qual era o problema aqui? O que era que estava acontecendo na igreja? Costumes. Qual era o verdadeiro problema? Julgamento. Julgamento era o verdadeiro problema que estava acontecendo aqui. Não, tem os costumes, mas o costume não é um problema. O problema é o julgamento que eu faço. Os cristãos na igreja em Roma, eles não estavam conseguindo deixar de julgar uns aos outros. Consegue entender? Eles não estavam conseguindo deixar de julgar uns aos outros. Qual era o problema? O problema, julgamento. Verso 13. O que é que diz o verso 13? Quem pode ler? Verso 13. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não pôr pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Então eles na verdade estavam julgando uns aos outros. E eles estavam julgando uns aos outros em que momento? Eles estavam julgando uns aos outros. Isso é um problema sério dentro da igreja e fora dela. Nós não devemos julgar uns aos outros. Mas por que que eles estavam julgando uns aos outros? Qual era o tema? Comida.
Mas não só a comida. Eles estavam julgando uns aos outros em assuntos controvertidos. Olha o que diz o verso 1. Aceitem o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos. O julgamento que estava acontecendo era um julgamento em assuntos que a conta não fecha. Existem assuntos, prestem bastante atenção, existem assuntos que a conta não fecha. E é justamente nesses assuntos que eles estavam julgando uns aos outros. Olha que coisa interessante. E aí, ao julgar uns aos outros em assuntos cuja conta não fecha, eles estavam dando lugar a um espírito de rejeição. Eles passaram a rejeitar uns aos outros por temas que não comprometiam a fé. Mas eram temas que cada um olhava e tinha uma análise particular do tema. Aí a igreja, quando ela pega esse caminho, aí ela começa a ser regida por um espírito de rejeição. Aí, no lugar de dar espaço a um espírito de acolhimento, a igreja passou a dar lugar a um espírito de rejeição. E aqui, irmãos, era um problema na igreja de Roma e também é um problema nos nossos dias. É um problema por quê? Porque a gente não sabe separar. A gente não sabe, é impressionante. A gente não sabe separar temas que estão ligados a princípios básicos. Vou dar um exemplo. Quem salva? Você concorda que Jesus salva? Você concorda que Deus é Pai? Sim. Sim? Sim. Mas aí quando entra a pessoa do Espírito Santo? Na pessoa do Espírito Santo, nós vamos ter assuntos que a conta não fecha. Aí percebe que quando a temática é o Espírito Santo, vocês são aguçados a querer ouvir, a querer participar, a querer opinar. Por quê? Porque a gente não sabe separar temas que não se discute. E a gente não quer ouvir a respeito de temas que não se discute. A gente quer ouvir a respeito de temas que a gente tem nossas preferências individuais. E esses temas que nós temos as nossas preferências individuais são justamente esses temas que muitas das vezes nos leva a rejeitar o outro. Quando a preferência individual do outro nesse tema é diferente da minha preferência. Aí a gente não sabe olhar para os princípios básicos, pois são os princípios básicos que nos unem. Você não vai julgar o irmão porque o irmão crê que Jesus salva. Mas você começa a julgar o irmão quando ele diz que a forma que ele crê no batismo do Espírito Santo é diferente da forma como você crê. Que são temas que a conta não fecha. Olha, se tivéssemos Deus Pai e Deus Filho, sem Deus Espírito Santo, não haveria controvérsia nenhuma. Absolutamente nenhuma, porque nós iríamos concordar, e a gente concorda, com temas do princípio básico. Salvação só por meio de Jesus Cristo. Só Jesus salva. Somente Jesus Cristo salva. O batismo no Espírito Santo é quando eu aceito Jesus. O outro chega e diz, não. O batismo no Espírito Santo é com evidência em línguas. Está vendo?
E aí fica. Aí daqui a pouco a gente começa a julgar uns aos outros, por conta das nossas preferências individuais em determinados temas. Era o que estava acontecendo aqui. Esse era o grande problema. Os assuntos controvertidos, que é o que fala o versículo 1, os assuntos controvertidos são aqueles que Deus, na sua palavra, Ele não proibiu com clareza e nem ordenou. Não fica claro. Está na palavra, mas não é de comum acordo. São esses os assuntos que o apóstolo Paulo fala aqui no versículo 1. Assuntos controvertidos. Não fica claro. Não é... E aí você tem a controvérsia. Você tem a controvérsia no verso 2 e no verso 5. A controvérsia era essa, a comida, mas não só a comida. A controvérsia também era o quê? Verso 5. Há quem considere um dia mais sagrado que outro. Há quem considere iguais todos os dias. Havia uma controvérsia em relação à comida. Havia uma controvérsia em relação à bebida. E havia uma controvérsia em relação aos dias. Não, é o sábado, não, é o domingo, não, é a segunda. Qual é o dia? Não, é o sábado. Tá bom, mas sábado é o sábado literal ou é o sábado o símbolo? Que a palavra sábado é descanso. Então o meu sábado pode ser na segunda. Não, tem que ser no sábado. Essas controvérsias. Era isso que estava acontecendo. Tinha gente que, versículo 14, se você dá uma olhada aí no verso 14, tinha gente que considerava alguns alimentos puros, já outros considerava os mesmos alimentos impuros. Como alguém que está no Senhor Jesus tem plena convicção de que nenhum alimento é por si mesmo impuro, a não ser para quem assim o considere, para ele é impuro. Aí Paulo vem e diz, olha, eu tenho convicção que não é impuro. E ele está dizendo isso porque lá dentro tinha gente que dizia, olha, isso aí não pode comer. Aí o outro dizia, como não pode? Eu como. Não, não pode. A conta não fecha, percebe? E aí tem gente que por uma questão de considerar impuro, na questão mesmo espiritual, não come, não toca. Já o outro diz, rapaz, isso é bobagem, vou comer. Versículo 21, diz o quê? Quem pode ler o verso 21? É melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve seu irmão a cair. Então, tinha gente que achava que o crente não devia beber nada. E aí, o crente pode beber ou não pode beber? Pode ou não pode? Aí tem gente que vai dizer que pode. Tem gente que vai dizer que não pode. Está vendo? E tem gente que vai dizer que pode usando a Bíblia. E tem gente que vai dizer que não pode usando a Bíblia. São temas que não fica claro. E aí lá na igreja de Roma, tinha gente dizendo assim, não, crente não deve beber nada. Não é coisa de crente beber. Aí um vai dizer, não, mas é só um pouco. Aí o outro vai dizer, mas quem começa tomando um pouco, daqui a pouco está tomando muito. Eram esses papos que estavam rolando lá. E aí Paulo, se a conversa acontecesse de forma natural, tranquilo, mas só que aí eles começaram, por conta dessas controvérsias, eles começaram a julgar uns aos outros. O pecado não estava no diálogo. Eu estou discordando de você. Discordar de você eu posso. Mas o que passar disso, ou seja,
saio do campo da discordância e entro no campo do julgamento, aí entrei em pecado. E começo a ter um espírito de rejeição em relação a você, e você em relação a mim. São questões que a gente pode dialogar, que a gente pode conversar. Mas aí você vai para além do diálogo. É aquela ideia da igreja contemporânea. Você não tem uma igreja que vota só na direita. Você tem uma igreja, dentro da mesma igreja, mas é inadmissível um crente. Olha, é a mesma. Veja, pois é uma questão cultural. Você tem numa igreja o crente que vota na direita e o crente que vota na esquerda. Mas tem gente que, por consciência, não admite votar na esquerda. E tem gente que, por questão de consciência, não admite votar na direita. Só que são questões de consciência, são questões individuais. Só que a gente quer pegar as nossas questões de consciência e transformar em doutrina para que o outro siga como eu sigo, como eu penso. Só que não é proibido você pensar como você pensa, pois são questões de consciência. A sua consciência não admite comer esse alimento. A minha não, a minha admite. A sua consciência não admite votar na direita, mas a consciência do outro irmão admite votar na direita. E vice-versa. Quando a gente entra no campo dos assuntos de consciência, aí a gente começa, não é o pecado entrar nos assuntos, é porque quando a gente entra, aí a gente começa a julgar o outro. E julga pesado. E por uma bobagem, né? Falando sério. Tanto quanto a comida, né? Porque é uma questão de consciência. Votar em tal partido, em tal alguém. É consciência do irmão. E aí você é julgado porque você é um PR e que não pode votar na direita ou na esquerda. Porque senão, por uma questão de consciência, aí eu, por uma questão de consciência, não julgo o pastor que vai para a direita, não julgo o pastor que vai para a esquerda. Eu fico com a causa de Jesus. É minha consciência. Será que ela pode ser respeitada? Assim como a sua consciência é respeitada, nós podemos dialogar. Agora, nós não podemos cair no pecado que eles cometeram. Começaram a julgar uns aos outros, não por temas de princípios básicos, mas por temas de consciência. Por ser uma questão de consciência, o forte, ele vai ter que, se realmente é forte. Porque quando é forte, não age assim. Quem agiu assim foram os fracos. Porque o texto diz que o forte, ele, por amor ao seu irmão, ele vai abrir mão da sua liberdade, tranquilamente. Não, ele abre mão da sua liberdade no sentido, ele é livre para poder, mas por causa da consciência fraca do irmão, ele acolhe esse irmão, ele não entra num espírito de rejeição e, por ser forte, ele não despreza, pois o apóstolo Paulo está dizendo para que os fortes não desprezem os fracos. E em outra, estou nem aí, rapaz. Porque em questões de consciência, você não vai conseguir entrar na mentalidade do forte. O forte ele vai dar de ombro para você, pois ele tem consciência da justificação pela fé. Só que, mesmo ele tendo essa consciência, e se ele é realmente consciente, aí o que é que ele faz? Ele abre mão da liberdade que tem para poder acolher o fraco, que é o que o texto em Romanos 14 está falando.
Consegue entender? Então, a gente precisa, primeiro, entender quem é o fraco. E a gente precisa entender quem é o forte. Pois o forte, ele só é forte se ele tiver o foco no Evangelho. O forte só é forte se ele mantiver ou se ele manter o foco no Evangelho. Agora, o fraco, ele perdeu o foco. O fraco, ele não tem o foco no Evangelho. O fraco, ele tem o foco nos costumes, na cultura. Como, por exemplo, quando você sai do vinho para a cerveja, culturalmente, você não piorou. Culturalmente, você piorou, perdão. Só que, tecnicamente, você não piorou. Por quê? Quem tem mais álcool? O vinho. Só que, culturalmente, se a gente sair do vinho para a cerveja, a gente piorou. Marginalizado. É marginalizado, porque é a cultura. A cultura. Já na Austrália, você bebe cerveja e aí vinho não. Por quê? Porque a cerveja, e aqui eu não estou dizendo que é para beber, para a pessoa depois não fazer como fez com o pastor, né? Porque o forte, ele está com o foco no Evangelho, ele não vai mandar o outro beber por estar com foco no Evangelho. Só que, culturalmente, se a gente sai, e eu entendi sua fala, pois é uma fala importante, mas perceba como a cultura está enraizada em nós. Se a gente sai do vinho para a cerveja, culturalmente a gente piorou. Tecnicamente não, a gente aliviou. Só que quando a gente fala do Brasil, aí quando a gente sai do Nordeste e vai para o Sudeste, a gente vai perceber que no Sudeste essa questão de consciência já é totalmente diferente. Aí a gente já se assusta pelo tamanho da liberdade que existe mais no Sudeste. A conta não fecha. Agora, o que é importante? Eu não posso julgar você. Agora, se de fato você é forte, você me acolhe na minha fraqueza. E naquele dia, eu não preciso nem ir para a cozinha. Naquele dia não tem. Para poder te acolher. Pois o meu foco é o Evangelho. O seu foco é o Evangelho. O foco do forte é o Evangelho. Agora, o fraco ele está em questões culturais, ele está em questões de costume. É nisso que ele se apega. E isso vai mudar muito, porque aqui em Romanos 14, os gentios era que estavam comendo de tudo. Quando você vai para 1 Coríntios, se não me falha a memória, quando você vai para 1 Coríntios capítulo 8, com relação às carnes sacrificadas aos ídolos, para os judeus não havia problema nenhum, porque o judeu não tinha problema como o gentio. O judeu não frequentou assiduamente cultos pagãos. O gentio, sim. Aí já tinha um problema em Coríntios. Por quê? Porque o gentio achava um absurdo o fato do judeu cristão comprar carne que foi utilizada lá no... Aí Paulo vai dizer, o ídolo nada é, para poder alinhar. Veja a questão agora, a consciência mudou. Aqui são os gentios que estão comendo de tudo. Mas quando fala de carne sacrificada ao ídolo, o judeu... A mesma coisa... Você consegue entender como a consciência agora muda? Num cenário, o gentio tá de boa, comendo tudo. Epa, mas essa carne não. Mas por que não? Rapaz, eu já frequentei esse culto aí, dessa carne eu não como não. Mas como, rapaz? Eu como. Não, Deus me livre comer dessa carne, está vendo? Agora é o judeu que quer comer e o gentio está dizendo, não, dessa daí não, eu como de toda, mas dessa não. A mesma coisa é tatuagem, né? Tatuagem é marginalizada. A mesma situação. Hoje bem menos, né? Hoje a geração vem quebrando. Porém, a geração vem quebrando, mas ela precisa quebrar
com a devida sabedoria. Por exemplo, se o forte quer fazer uma, ele vai ter que trabalhar a consciência, a sua e a do outro. Ou tem que sempre acolher o outro. Porque o Evangelho não é um espírito de rejeição, o Evangelho é um espírito de acolhimento. Então você vai ter que abrir mão da sua liberdade pelo outro. Você vai ter que ser sábio, já que você quer fazer a sua. A gente também pode tentar, não é convencer, mas é tentar fazer com que o outro tenha uma nova consciência. Se o outro chegar a uma nova consciência, amém. Se ele não chegar, a gente para por aqui. Por quê? Porque o nosso foco é o Evangelho. E o Evangelho é boa notícia. O Evangelho não é um espírito de rejeição. O Evangelho é um espírito de acolhimento. Agora, a gente precisa entender o quê? Que eu não sou aceito por Deus pelo que eu faço ou pelo que eu deixo de fazer. Porque também tem muito isso inconscientemente em nós. Deus me aceita pelo que eu faço. Ou então, eu deixei de fazer. Por eu ter deixado de fazer, Deus me aceita. A gente fica colocando muito na nossa conta o que a gente faz e o que a gente deixa de fazer. Sabe por que Deus está me aceitando agora? Porque agora eu estou fazendo assim. Sabe por que Deus está me aceitando agora? Porque agora eu abandonei esse mal que tinha na minha vida e agora Deus está me aceitando. Nós não somos aceitos por Deus pelo que fazemos. Nós não somos aceitos por Deus pelo que deixamos de fazer. Nós somos aceitos em Cristo. E ponto. Não é pelo que você faz que você é aceito, é pelo que Cristo fez. E o tempo todo a gente está querendo anular o que Cristo fez para colocar o que a gente está fazendo. Essa é a consciência que alguns aqui estavam tendo. Ou seja, eu deixo de comer, por eu deixar de comer, aí Deus me aceita. Eu tenho uma outra consciência. Mas se você tem essa consciência e não quer ver por um outro prisma, eu vou ter que te acolher. Então, quando eu estiver com você na mesa, para que você não me jogue no mármore do inferno, eu vou recuar, mesmo sabendo que eu não vou para lá. Mas por causa da sua consciência, eu vou acolher você. Isso não é hipocrisia. Isso é Evangelho. Essa é a verdadeira força. E o que de fato é forte é aquele que sabe acolher o fraco. Se eu não sei acolher o fraco, eu não sou forte. Eu sou mais fraco que o outro fraco. Exatamente. Eu estou agredindo a consciência dele. Se a consciência dele, se o meu ato pode fazer no pecar, então eu sou forte, eu vou abrir mão de fazer. Para acolher o fraco. Perfeito. Veja, a justificação é pela fé. Se a justificação é pela fé, então a questão do comer carne, a questão dos dias, a questão do vinho, isso é irrelevante. É irrelevante. Mas eu não acho. Opa, foi bom te ouvir. Você achar que não é. Por quê? Porque aí eu já vou me policiar no meu comportamento quando eu estiver com você, pois eu não quero ferir sua consciência. Consegue entender? Então, quem tem de forma internalizada e numa convicção plena de que a justificação é pela fé, não vive a vida de forma, não vive em anarquia, ferindo o outro. Tem consciência, vive sua liberdade, mas, não, é bom não. O que me limita é a consciência do outro. Deixa eu corrigir, o que me limita é o amor que eu carrego em mim, porque o amor vai me levar a acolher você e a não ferir sua consciência.
Consegue entender? Então, só abrindo um parênteses aqui, quando você vota num determinado candidato e o outro vota no outro, e você perceber que você denunciar, vai ferir o outro, fica quieto, acolhe o outro, ouve todas as pautas que o outro tem, está resolvido. Fecha parênteses. Porque o outro, ele é mais importante do que essas pautas. Quem está com foco no Evangelho. E quem é que está com foco no Evangelho? O forte. O fraco já perdeu o foco do Evangelho faz tempo. O fraco, ele está focado em um monte de coisa, menos no Evangelho. Você que está focado no Evangelho, fique atento, não é para desprezar. O apóstolo Paulo, ele diz o quê? Não despreze, você que é forte, não é isso que diz? Não despreze. Só que o fraco é pior, porque o fraco, ele não despreza. Quem despreza é o forte. Paulo está dizendo, acolha. Não despreze. Mas o que é que o fraco faz? Não, o fraco, ele condena. Olha, esse negócio de condenar o outro é coisa de gente fraca. Anote aí. Pois é o que o texto diz. O forte quer desprezar. Ele quer fazer assim. Pois, Gabriel, o problema é seu, meu irmão. O forte, só para vocês entenderem como é o forte. O fraco não. Vai para o inferno, rapaz, isso não é coisa de Deus, não. Condena. O fraco, ele condena. O fraco, ele diz que você não é de Jesus. O fraco, isso é coisa de gente fraca. É a palavra que está dizendo, gente. Pode olhar se não está escrito aí. Você que é forte, não despreze. E você que é fraco, não condene. Lê com calma depois para você ver se não é isso. Então, a gente precisa entender que as pessoas fracas, elas normalmente são legalistas. As pessoas fracas na fé, elas são para elas permanecerem na fé, elas precisam de amuletos. Pessoas fracas, elas não lidam bem com a liberdade. Elas precisam de regras, elas precisam de costumes, elas precisam das normas. São legalistas. Pessoas fracas na fé são legalistas. Primeira coisa, aconteceu um erro com alguém. O fraco na fé diz, não, vamos ter que punir. Mas, rapaz, ainda não vejo necessidade de punição. Não, tem que ser punido. É o legalista. Porque o legalista, ele quer logo condenar. E por que ele quer logo condenar? Porque ele é fraco. É papel do fraco condenar o outro. O forte não. Errou. Como é que está a situação? Não, foi uma situação. Faz toda uma leitura. Faz uma leitura mais ampla. Não é que o forte não traga disciplina sobre a vida de outros. Mas a disciplina que o forte estabelece ao outro é em último caso. O fraco não, o fraco quer logo disciplinar, o fraco quer logo... É legalista, é logo... O fraco, ele não consegue ser longânimo. Já o forte não, faz toda uma leitura, bora rapaz, levanta e segue. Agora cuidado, né? Fique atento. Só em parar e fazer a leitura já é um acolhimento. Exatamente. Você já acolhe. Exatamente. Eu também não te condeno. É porque o fraco, ele acredita que o favor de Deus, ele pode ser mantido por meio de regras.
O fraco, gente, ele acredita piamente que recebe o favor de Deus por causa das regras e por causa dos regulamentos. Infelizmente, tem que ter regra. Olha, gente, eu gosto de regra, mas eu gosto dela no último caso. Eu, claro, estou muito distante, mas eu me espelho muito em Jesus Cristo e me espelho também no apóstolo Paulo, quando ele precisou fazer uso da sua cidadania. O tempo todo ele estava quieto. Mas chegou um momento que ele disse, rapaz, espera aí. Epa, não podemos tocar nesse homem, não. Ele é romano. É nesse aspecto, ou seja, no último caso, ele fez uso da cidadania. Quando a coisa estava muito estressante, que tinha uma turma querendo bagunçar o trabalho que o apóstolo fez, aí ele faz uma lista. Tantas viagens, tantas chicotadas, tantos naufrágios. Deixa eu mostrar meu currículo. Deixa eu mostrar. Isso em último caso. Mas o fraco não. O fraco ele está sempre ali, com o regulamento na mão. Parágrafo. Nosso regulamento diz, porque ele acredita que a regra e que o regulamento faz com que o favor de Deus recaia sobre a vida dele. É a consciência dele. E você não pode ficar discutindo. Você tem que acolher. E por que você tem que acolher? Porque você não é forte? Você não está focado no Evangelho? Você sorri e segue. Dando tempo ao tempo. Amando e fazendo o que a igreja deve fazer de melhor. O forte, ele sabe que é salvo pelo Evangelho. E agora ele vive uma vida para demonstrar amor por aquele que o salvou. Não é para conquistar mais nada em termos de salvação, em termos de favor de Deus. O forte entende que o favor de Deus ele já recebeu. Ele não vai receber, ele já recebeu. E não há nada mais que impeça de receber. Como é que vai impedir de receber uma coisa que você já recebeu? Não, eu quero o favor de Deus, o qual você já recebeu. E como foi que eu recebi? Em Cristo. Esse é o pensamento do forte. O fraco, não. O fraco, ele faz com a intenção de receber. Ele não faz com a intenção ele não faz com a intenção de amar o seu Senhor. Ele faz com a intenção de receber alguma coisa. Ele acredita que aquilo vai gerar alguma bênção. E tanto o fraco pertence ao Senhor, como o forte pertence ao Senhor. E só saber que o meu irmão, que é fraco, pertence ao Senhor, isso já deve gerar um temor em mim. Porque ele é propriedade do Senhor, por isso que eu não vou ferir a consciência dele. Bom também que o fraco entenda que aquele que vive livre, que é o forte, pertence ao Senhor. Não demonize ele, não. Porque ele não é dado a regras, ele não é dado a costumes, ele não é legalista. Não demonize ele, não, porque ele pertence ao Senhor. E o legalista lá também pertence. Então, deixa que o Senhor trate com ambos. Pois cada um vai dar conta de si a Deus. E o que é eu me metendo na sua vida? Pois. Agora vamos ler o que diz Marcos capítulo 7. Olha que coisa interessante. Aí agora é Jesus falando, não é Paulo não. Quando você tiver dúvida, aí a gente tem que recorrer a quem? A Jesus. Marcos 7.
Versículo 14. Marcos capítulo 7, versículo 14. Jesus chamou novamente a multidão para junto de si e disse: ouçam-me todos e entendam isto. Não há nada fora do homem que nele entrando possa torná-lo impuro. Não há nada fora, nada, absolutamente nada. A gente pode discutir as questões culturais, a gente pode discutir os efeitos colaterais, a gente pode discutir a consciência, mas não há nada fora que torne o homem impuro. Nada. Jesus dizendo. Ao contrário, o que sai do homem é que o torna impuro. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois de deixar a multidão e entrar em casa, os discípulos lhe pediram a explicação da parábola. Será que vocês também não conseguem entender? É óbvio. O sistema que está na consciência dos discípulos é um sistema totalmente ligado à lei. E Jesus tem que desconstruir, por meio do Evangelho, o entendimento também dos discípulos. Não é tarefa fácil. 3 anos. E ao final, ainda não tinha dado certo. Depois é que a turma... Mas eles ainda não tinham entendido. Lá em Atos, quando começa o livro de Atos, eles ainda perguntam: é agora que vai restaurar? É agora? Você vê, não é fácil, gente. Você mergulhar com profundidade na essência do Evangelho e depender do Evangelho e não ficar ligado a costumes, a questões de cerimônia, as questões culturais, não é fácil. Tanto é que Jesus pergunta para ele: não conseguem entender? Perguntou-lhes Jesus. Não percebem que nada que entre no homem pode torná-lo impuro? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago, sendo depois eliminado. Ao dizer isso, Jesus declarou puros o quê? Todos os... E continuou: o que sai do homem é que o torna impuro. Pois do interior do coração dos homens vem o quê? Os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios e os adultérios. As cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. E Jesus considerou puro quais alimentos? Todos. Agora, o fraco, como é que ele define se a pessoa é madura ou não? Se a pessoa segue costumes, principalmente os costumes culturais. Se você segue os costumes culturais, você é maduro. As questões cerimoniais, os ritos. Como é que você vê um crente maduro? Pelo estereótipo. Quem vê crente maduro pelo estereótipo é gente fraca. Não se considera ninguém maduro pelo estereótipo. Quem considera alguém maduro pelo estereótipo, pelo linguajar? A paz do Senhor, aquela coisa bem, né? É porque o fraco, ele pega um costume e ele eleva esse costume a uma posição de sacramento. É como se o costume fosse sagrado. Nós temos os nossos costumes, todos os povos e toda a igreja, cada local, cada família. É um costume da minha família. Só que eu não posso tornar esse costume algo sagrado. Porque a outra família tem um costume diferente da minha.
Nós, muitas das vezes, queremos tornar os costumes sagrados, e quando nós tornamos os costumes sagrados, a gente escanteia o Evangelho. E o Evangelho é que é o poder de Deus, não são os costumes. Ah, então o senhor não tem costumes? É claro que eu tenho. Eu sou sergipano. Tenho costumes bons enquanto sergipano e tenho costumes horríveis enquanto sergipano. Só que eu não posso pegar os costumes bons enquanto sergipano que sou e elevar esses costumes a um nível sagrado e condenar o costume do paraibano. Pois o costume dele tem uma diferença em relação ao meu costume. É sobre isso. A gente elevar as coisas à posição de sagrado. Então, o forte, ele tem uma atitude, e aí Paulo está corrigindo isso. Você não pode desprezar o fraco. É o que diz o versículo 3. Pois a atitude do forte não está sendo correta com relação aos irmãos que não comem determinada comida. É aquela ideia, tá, você não come, então não é isso. Ah, problema dele que não come, e aí come na frente do... Não despreze seu irmão. Ele tem uma consciência. Aí Paulo está dizendo, você não despreze, sua atitude está errada. Aí Paulo chega para o fraco e também diz, a sua também está errada com relação ao forte. Você está condenando. Isso é muito sério, isso é muito profundo. Eu posso escorregar e acabar fazendo algo que deixa o meu irmão angustiado. Mas se eu fiz e não fiz de propósito, tranquilo. Mas nós precisamos ter o cuidado de não fazermos de propósito aquilo que gera angústia no irmão. Se eu sei que gera angústia no meu irmão, eu não estou sendo amoroso com meu irmão. Se eu sei que isso deixa você angustiada, se eu sei que isso deixa você angustiado, eu não faço de propósito. Por quê? Porque eu pego sempre o caminho do amor. Mas pode acontecer da gente escorregar. Não sabia, perdão, meu irmão. Mas eu não fiz de propósito. Mas de propósito, jamais. É melhor não. Por isso, seja jovem, adulto, pondere, converse, dialogue. Não façamos nada de propósito que vai entristecer o outro. Se eu tenho no grupo um com uma consciência mais legalista, vamos abrir mão. Nesse momento aqui não cabe, pois nós precisamos acolher todos. Nós precisamos acolher a todas, sem neura, porque é o caminho do amor. E eu preciso ser amoroso com o meu irmão. Consegue entender? Porque aí a gente, por às vezes, se perceber num patamar, aí quer fazer de propósito. Não, isso não. Isso não é evangelho, sim. Que a gente não torne isso um objeto de maledicência, para não destruir seu irmão. Exatamente. Então, o evangelho, ele nos ensina como devemos conviver. Dá para a gente conviver, o fraco com o forte com o fraco. Dá para a gente conviver, porque se assim não fosse, o Evangelho não iria nos ensinar. Olha o que diz o verso 22. Verso 22 e 23. Assim, seja qual for o seu modo de crer a respeito destas coisas, que isso permaneça entre você e quem? E Deus. Feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova,
Mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque não come com fé. E tudo que não provém da fé é pecado. Olha aí como é que ele está nos ensinando, como é que a gente deve conviver. Verso 22 e 23. Por isso que eu prefiro determinadas situações, determinadas ocasiões, eu não preciso estar me expondo para ferir a consciência de ninguém. Então, existem coisas que eu não vou sair com ninguém. Érica, se eu vou convidar outro casal para a gente ser pronto, se eu convidei, é uma outra postura, isso não é hipocrisia. Eu não conheço, e às vezes eu até conheço a consciência do irmão. Mas e hoje? Não, hoje só vai nós dois. A gente não precisa, olha o que Paulo está dizendo, olha que coisa interessante. Mas aí tem gente, aí o fraco pira, né? Feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova. Mas, irmão, se você tem dúvida, quer um conselho? Não entre, não. Pastor, eu tenho dúvida. Não entre, então é melhor não entrar. Eu te aconselho, não entre. Porque se você tem dúvida, você será condenado, porque você está entrando numa situação que você tem dúvida. A sua própria consciência não aprova onde você está entrando. E aí eu estou falando de costumes, eu estou falando de questões de consciência. Eu não estou falando de princípios básicos que a Bíblia fecha a conta e passa a régua. Princípios básicos que a Bíblia fecha a conta e passa a régua, ninguém discute. Mas questões de consciência, se a sua consciência não aprova, irmão, não entre. E se eu souber que a sua consciência não aprova, nesse dia eu também não entro. Mas é só nesse dia, viu? No dia que você não tiver, eu entro. Amém ou não amém? Mas fica a pergunta. Crente bebe? Depende da consciência. A irmã respondeu. Então, para você que vai acompanhar aí, depende da consciência. Ninguém aqui está aconselhando você a beber, tá bom? Um beijo no coração.